Olá pessoal, hoje nós vamos aprender a encontrar os zeros da função ou as raízes da função de outra maneira, tá? Soma e produto. Pessoal, soma e produto das raízes da função quadrática. Lembra que raízes da função quadrática é o mesmo que zeros da função quadrática, que são os valores de x1 e x2, tá certo? Então, ó, soma e produto do x1 com o x2. Soma. Se você pegar o x1 e somar com o x2, é a mesma coisa que se você dividir, tá, o coeficiente b pelo a negativamente. Tá bom? Agora que a gente resolver um exemplo, vocês vão ver como é que é isso daí. Menos b sobre a é o mesmo que x1 mais x2. x1 vezes x2. Ó, produto significa vezes, significa multiplicação, tá? x1 vezes x2 é a mesma coisa, o resultado é o mesmo que dividir o coeficiente c pelo a, tá bom? Então, ó, se você somar o x1 com o x2, dá o resultado de menos b sobre a. Se você multiplicar o x1 pelo x2, dá o mesmo resultado que c sobre a. Vamos resolver o exemplo 1 que a gente vai entender. Então, aqui é para a gente encontrar as raízes da função. É para a gente encontrar os zeros da função. Ou seja, o x1 e o x2. Pode calcular delta e bhaskara? Pode. Mas aqui nós estamos agora, nesse momento, aprendendo outra maneira de resolver. Tá bom? Então, vamos lá. Seguindo então essa ordem aqui, ó. Se eu pegar o valor do x1 mais o x2, vamos lá, x1 mais x2 dá menos b sobre a, correto? Então, x1 mais x2 dá, quanto que vale b? Menos 5. Aí eu tenho dois sinal de menos. Eu tenho um que é daqui e tenho outro que é daqui. Então eu vou colocar o seguinte, ó, menos, menos. Tá certo? Aí vai ficar o que, ó? Menos 5 sobre 1. Coeficiente A é 1. Então o x1 somado com o x2 vai dar menos com menos dá mais. 5 dividido por 1 é 5. Então, a soma do x1 com o x2 deu 5. Deixo isso aqui por enquanto e vou verificar o produto. Então, vamos lá. x1 multiplicado por x2 vai dar... x1 multiplicado por x2 vai dar c sobre a. 6 sobre 1. 6 sobre 1. x1 multiplicado por x2 vai dar 6. Deixa eu circular isso daqui. Pessoal, então, ó, quais são os dois números que somados dá 5 e multiplicados dá 6? Pensa aí. Quais são os dois números que somados dá 5 e multiplicados dá 6? Pensaram? 2 e 3. Não é verdade? Então você tem o x1 igual a 2 e o x2 igual a 3. Perfeito? O x1 poderia ser o 3, não é isso? E o x2 poderia ser o 2. A ordem aqui não importa. Então, a solução, 2 e 3. Tá certo? Então, ó, você chegou aqui, pensa e descobre os números.
E se você não conseguir descobrir só pensando, aí você continua a continha. Ó. Continua a continha. Passa o x2 para lá e depois substitui na outra. Mas é melhor ir para o raciocínio, né? Exemplo 2. Exemplo 2. Vamos colocar o seguinte. F de x igual 2x ao quadrado menos 4x. Então vamos lá. Primeiro a gente verifica a questão da soma. A soma é menos b sobre a. x1 mais x2 é igual a menos b sobre a. Quanto vale o b? O b vale menos 4. Quanto vale o a? O a vale 2. Então x1 mais x2 é igual a menos, abre parêntese, menos, abre parêntese, menos 4 sobre 2. x1 mais x2 vai ser menos com menos é mais, 4 por 2 é 2. Então, a soma dá 2. Correto? A soma dá 2. Vamos agora descobrir o produto. Vamos circular aqui o produto. x1 vezes x2 é igual a c sobre a. C sobre a. x1 vezes x2 é igual a... Qual que é o c? Ó? É 0, porque não apareceu. Então vai ser o quê? 0 sobre... Sobre quanto? Sobre 2. 0 sobre 2. X. Eu coloquei 2 em número aqui. Ó. Isso não tem problema não, tá, gente? O problema é que aí vai confundir com x ao quadrado. Né? Por isso que a gente coloca os tracinhos aqui. Tá certo? Bom, então, x1 vezes x2 vai ser 0. Tá? Então, quais são os dois números que, se somar dá 2 e se multiplicar dá 0? Pensa um pouquinho. É 0 e 2. Você concorda? 0 mais 2, 2. Ó, 0 mais 2, 2. 0 vezes 2, 0. Então, a sua solução é 0 e 2. Solução 0 e 2. Tudo bem, pessoal? Então, esse é outro método para você encontrar os zeros da função. Tente aprender, tá? Se gostou, passe a usar. Se não aprendeu, se não gostou, pode continuar resolvendo por Bhaskara, que é o delta e depois a formulazinha do x. Até a próxima.